Olá, vamos para nossa aula de bordado. Já tô aqui com a nossa aquarela do leãozinho seca, com a nossa paleta de cor. Dessa vez é uma paleta de cor um pouquinho maior, mas vocês vão ver que é coisa bem simples. E eu vou falar aqui para vocês, então, as informações que estão também no PDF que vocês recebem. Porque a gente vai usar pontos diferentes para partes diferentes e cores diferentes para partes diferentes também. Então, começando pelo nome. O nome a gente vai utilizar 2 tons de verde, um mais claro e um mais escuro. Mas você não precisa escolher essas cores em específico. Vocês podem fazer uma paleta de cor diferente. Se for para uma menina, você pode fazer no rosa. Se você quiser fazer para uma mamãe que tenha a decoração do safari no azul, ao invés do verde, você pode fazer 2 tons de azul também. Dá pra fazer azul com branco, dá pra fazer várias coisas diferentes. Então, a gente vai utilizar essas 2 cores pro nominho, porque o ponto pirulito fica legal com cores contrastantes. Então, é isso que a gente vai fazer. Ponto pirulito, no nome leãozinho, com esses 2 tons de verde, 00860, 00264. Aqui também eu tenho o preto e o branco, e essas cores serão utilizadas apenas para os olhinhos. E nos olhinhos a gente vai fazer o ponto cheio em preto, o 00403, e a gente também tem o branco para a gente poder fazer alguns detalhes para parecer que os olhinhos estão brilhando. E por fim, a gente tem 2 tons de marrom aqui, um marrom mais claro e um marrom mais escuro, se eu não me engano, é o mesmo marrom do projeto do meu ursinho, porque essas cores são bem versáteis. E a gente vai utilizar o begezinho para o contorno do leão. Vocês vão ver que a gente não vai contornar todas as partes, porque vem aí a jubinha dele, então não precisa contornar todas as partes. E também tem o marrom mais escuro, que vai ser utilizado para as pintinhas da bochecha e também para o focinho. As pintinhas da bochecha vão ser feitas em nó francês, o focinho em ponto cheio. E o contorno do nosso leãozinho, o nosso amado ponto haste super versátil. Então, vamos começar com o contorno. Eu vou começar aqui na orelhinha. Então, como eu falei, o contorno não vai ser feito todo, porque a juba, ela vai vir colada nessa parte, em toda essa parte aqui por debaixo. Então, se a gente fizesse o contorno aqui, ele não iria aparecer. E aqui, a demarcação da tinta já é o suficiente para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contornar toda essa orelhinha daqui, e depois vou passar para essa parte do corpinho. Mas vamos começar então pela orelhinha. Lembrando do ponto haste, manter sempre a voltinha que a gente tá segurando para uma direção. Então, aqui para fora do desenho, eu tô segurando essa voltinha aqui e eu tô puxando a minha agulha para dentro do desenho. E aí eu vou manter essa direção por todo o trabalho. Aqui eu tô com 2 fios na agulha também. Vou finalizar aqui nessa parte e eu vou voltar aqui para esse lado daqui. Eu vou caminhar com a agulha aqui por trás mesmo, porque não vai ter tanta importância, não vai aparecer muito. E vou começar aqui para fazer o ponto haste aqui na frente também. Então, aqui atrás ficou assim. E eu vou caminhar, então, para essa parte. E essa parte vai ser escondida pelo próprio pontinho que eu vou fazer. E pronto, agora eu finalizei aqui, vou só dar um nozinho ali atrás e arrematar. A outra orelhinha será feita da mesma forma, então eu vou passar só para fazer a parte do corpinho junto com vocês. Para fazer a parte do corpinho eu vou fazer da mesma forma, eu só vou começar um pouquinho mais aqui de baixo, por isso que eu coloquei o bastidor aqui nessa posição, para eu conseguir pegar desde aqui de baixo para poder facilitar o meu acabamento depois. E aí eu vou fazer ponto haste igualzinho a gente fez
na orelhinha. Chegando aqui ao final, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou finalizar e aí eu vou caminhar para o outro lado com essa agulha. Então, eu vou vir aqui nesse pontinho aqui, porque essa caminhada não vai aparecer, né? Não vai ter sombra aqui na frente, porque a juba vai justamente tampar essa parte daqui. Então, eu vou vir logo aqui. Então, a gente caminha com o fio aqui atrás mesmo, só para eu não ter que cortar e começar de novo, que aí já facilita o trabalho. Chegando aqui ao final, a mesma coisa, eu vou extrapolar um pouquinho, limite ali onde marquei, onde o bastidor vai ir depois na hora de emoldurar, e finalizar e arrematar da mesma forma. Já fizemos a parte em ponto haste, eu dei uma adiantada aqui nas partes que são em nó francês, que são as pintinhas da bochechinha do leão. Vou fazer aqui com vocês esses outros dois. Já deixei aqui na agulha 2 fios, eu fiz um nozinho aqui porque esse fio tava pequenininho, aí eu fiz um nozinho, ao invés de fazer o nó invisível, né? Essa também é uma opção, você faz um nozinho volumoso. E aí aqui eu vou passar do avesso pro direito, fazendo nó francês, igual ensinado lá na aula da biblioteca de pontos, a gente passa. E aí aqui eu vou dar 3 voltas. Então, nó francês tem como a gente dar uma quantidade diferente de voltas, né? Dá pra ser 2 voltas, 3, 4, a quantidade que você quiser, dependendo do volume que você tá querendo pro seu trabalho. Nesse caso, a gente vai dar 3 voltas, vou segurar aqui assim, e eu tô com 2 fios na agulha. Prontinho, foi feito o nó francês. Aí, ao invés de eu simplesmente pular pra cá e já fazer outro nó francês, eu vou dar um nozinho aqui atrás, porque eu não quero que fique aparecendo a sombra dessa linha lá na frente. Então, eu vou dar um nozinho pra fazer o acabamento aqui, igual eu fiz com todos esses outros. E aí, a gente corta o fio rente ali. E agora só tem mais um pra fazer, que é feito dessa mesma forma. A outra opção, né, é começar com um nozinho invisível. Então, a gente passa do avesso pro direito, volta pro avesso bem pequenininho, pegando só um pedacinho de fio. A gente já vai voltar aqui já pra fazer o nó invisível com aquela alcinha que sobra, lembra? Então, aqui, ó, peguei um pedacinho bem pequenininho do tecido, só pra prender mesmo. Vou puxar e já tá firmezinho aqui no tecido. E aí aqui a gente vai voltar de novo lá pra frente. E pronto! Agora só nos resta fazer as partes em ponto cheio e o escrito leãozinho. Agora vamos para o ponto cheio. O processo de preenchimento dessas 3 partes vai ser bem parecidinho. Primeiro eu tô fazendo ponto atrás porque eu acho que fazer o contorno em ponto atrás primeiro me facilita muito na hora de decidir onde colocar a agulha e faz com que o preenchimento com ponto cheio fique mais certinho, mais simétrico, tudo de bom. Então já fiz aqui com preto, eu tô com 2 fios na agulha e aí com preto eu fiz o preenchimento desse primeiro olhinho todo em ponto atrás. E o que eu vou fazer? Eu vou escolher o centro aqui desse meu círculo, né? E eu vou partir esse círculo ao meio, porque a gente vai fazer primeiro o preenchimento de uma metade, depois da outra. Então, tô aqui escolhendo esse centro. E aqui é importante que eu tô passando o fio por fora do ponto atrás. O ponto atrás, ele serve como esse guia justamente por isso. Que aí aqui eu pego bem por fora dele, mais rente ao lugar onde ele tá. Então pronto, fiz aqui. Meu meio ficou meio torto, mas isso não tem problema. Esse meio, ele serve apenas de guia pra gente fazer
primeiro um lado, depois o outro, porque se a gente começa de um lado e vai pro outro, o nosso preenchimento pode começar a entortar e aí não vai ficar tão legal o efeito no final. Então eu vou fazer primeiro esse lado direito aqui com vocês pra mostrar. Então sempre pegando aqui pelo lado de fora, pontinhos bem juntinhos uns dos outros. Chegando aqui na beiradinha, eu já tô diminuindo o tamanho dos pontinhos. E pronto, finalizei aqui essa primeira metade. Agora eu vou fazer o outro lado da mesma forma, mas eu vou fazer fora da câmera porque vocês não têm noção o quanto que é difícil tentar enxergar e gravar ao mesmo tempo. Pra mim esse é um ponto que a pessoa tem que enxergar super bem, ou então ela usa óculos, né? Ou até mesmo uma lupa. Mas eu vou fazer por aqui e depois eu volto. Finalizei o olhinho do leãozinho, peguei o branco, que a gente vai fazer um brilhinho no olhinho, porque assim não fica tão bonitinho, fica parecendo só uma bola preta, né? Então, pra lembrar o olhinho dos amigurumis que brilham, a gente vai fazer com o branquinho. Então, eu vou pegar aqui, não vou nem dividir aqui não, vou manter 2 fios, e aí aqui eu vou fazer o nozinho na ponta. Aí depois de dar o nozinho, a gente corta o excesso aqui atrás e a gente pode fazer o brilhinho do olho já. A gente vai precisar apenas de tomar cuidado para na hora da gente passar o fio aqui branco por cima, a gente não repuxar nenhum fiozinho preto e acabar danificando esse preenchimento que a gente fez. Então aqui no lateral eu vou fazer um brilhinho com um ponto reto. Dessa forma. Agora eu vou arrematar e a gente pode repetir todo esse processo no outro olhinho e o preenchimento comum também no focinho. Uma breve interrupção na ordem dos vídeos aqui, porque eu já estava quase no final do projeto e resolvi acrescentar um novo detalhe aqui, que foi esse branquinho do olho, que normalmente bordamos nos amigurumis para eles ficarem com essa cara bem fofinha assim. E aí eu resolvi fazer isso porque eu achei que sem isso ele tava com uma cara menos fofinha. Então a diferença é que um olhinho sem com um olhinho com, ele fica bem mais fofinho. E aí, pra isso, a gente vai fazer ponto haste aqui nessa curvatura aqui embaixo. É bem simples, vai ser nesse formatinho assim de meia lua mesmo. Nessa área aqui, logo abaixo do preenchimento de ponto cheio que a gente fez. E para isso, muita atenção que dessa vez a gente vai utilizar 4 fios na agulha, porque se a gente utilizasse apenas 2, não ia dar o volume suficiente, em contraste com esse nosso preenchimento mais cheio em preto que a gente fez aqui. Então, vamos começar? Já comecei aqui nessa areazinha aqui do olhinho. Eu vou andar o tamanho do ponto. A gente vai fazer aproximadamente uns 3 pontinhos, tá, gente? Porque vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho e eu fiz 3 pontinhos aqui desse lado. Então, provavelmente vai ficar 3 pontinhos desse lado também. Aí, andei o tamanho do ponto. A gente volta no meio, igual sempre fazemos no ponto haste. Aqui eu tô segurando a argolinha que formou, né, dos fiozinhos branquinhos pra cá. E aqui eu vou puxar nessa direção. E aí, vamos pro segundo. E ficou assim, fica um bordadinho bem bonitinho, fica parecidinho com a expressão que a gente faz nos amigurumis. E
Agora é só eu arrematar tudo ali atrás e esconder os fios. Antes que eu continue a minha parte do bordado do lado de cá, eu queria mostrar pra vocês como fazer o ponto pirulito aqui no escrito leãozinho. Eu tô aqui com um tom de verde mais escuro, que vai ser a nossa base do ponto pirulito. E aí eu vou separar aqui então pra já começar a fazer. E depois a gente vem com o verde mais claro por cima. Mas primeiro o que eu tô usando é o 00860. Estou novamente com 2 fios na agulha. Vou começar aqui no L. Andar pra frente. Aqui eu vou fazer o nozinho invisível já, com a minha argolinha. E agora continuar a fazendo ponto atrás em tudo, normalmente. Vou dar uma pausinha aqui antes de começar o pra vocês, para mostrar como que a gente vai fazer com o fio verde, que é um pouco mais clarinho do que esse outro que a gente começou fazendo a base. O que a gente vai utilizar vai ser o 00264. E aí, com 2 fios na agulha também, vou começar exatamente de onde a gente começou com a outra cor. Então, primeiro eu vou pegar aqui um pedacinho desse fio verde mais escuro e vou dar um nozinho só para poder prender o fio. E aí eu vou passar pro direito esse fio exatamente no mesmo ponto onde começamos lá no início. E aí o que a gente vai fazer é pegar apenas o fio verde, então a gente não vai pegar tecido, e a gente vai enrolar com o fio verde mais claro, né? Se ela pegar apenas o fio verde, é ótimo. Eu acabei pegando da outra perninha do L, tá, gente? É pra seguir o mesmo desenho. Eu acabei pegando a outra perninha do L sem querer. E aí a gente vai fazer esse efeito de um enrolado de cor diferente, né? De 2 cores aqui por cima. Pessoal, a dica aqui é: não precisa puxar muito. Vai virando o bastidor para você conseguir manter na mesma direção. E isso, né? Tentar ir enrolando sempre para a mesma direção, senão o desenho vai ficar diferente. Vou ir parando por aqui, já tá super lindo o nosso L. Agora é só fazer esse mesmo processo por todo o escrito, incluindo o tio. O pingo no i a gente faz no francês normalmente. E aí, a gente tá usando aqui 2 cores, 2 tons de verde, mas a gente poderia fazer com 2 cores bem contrastantes, que dariam um super destaque também. Ou então daria pra fazer com um fio da cor dourada, que também ficaria super lindo. Então aí, dependendo do projeto, você já tem aí uma ferramenta muito boa pra poder agregar bastante valor também.